Glória a Deus. Maravilhosa oportunidade de louvarmos e engrandecermos esse Deus Todo-Poderoso. Nós vamos participar da ceia do Senhor hoje, depois de algum tempo, E nos alegramos pela oportunidade. Quero dizer a você que tem oportunidade de participar hoje, agora pela manhã, à noite também teremos ministração da ceia. Então, os irmãos que não puderam participar pela manhã, participem à noite. E você que está em casa, que talvez não possa vir ao culto aqui, você possa participar aí em casa. Prepare-se, participe, porque estamos todos juntos numa mesma fé, glorificando e bendizendo a vitória que recebemos do único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. E quero dizer aos irmãos também que podem participar, Tudo com muito carinho, com muita higiene, com muita prevenção. Então fiquem tranquilos que também Deus está manifestando sua graça sobre nós. Rick Warren escreveu um livro que ficou mundialmente conhecido, Vida com Propósito. E ele estabelece nesse livro a proposta de que a igreja ela tenha metas específicas, e sobre estas metas ela empenhe um trabalho para que possa alcançar êxito no reino de Deus. Que nós precisamos viver com propósito, que a nossa vida como igreja tem uma razão muito específica de ser. Mas Jesus, muito antes, escreveu nos anais da história, morte com propósito. Eu gostaria de pensar sobre isso nesta manhã. Jesus escreve para nós uma morte com propósito. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 5, quero compartilhar 2 versículos com você, versículo 14 e versículo 15, sei que é do conhecimento dos irmãos o texto, e que seja todos os textos, bem conhecidos pelo teu coração. 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15, são os versículos que Deus separou para nós. Amém? Graças a Deus. Diz-nos assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Fábio Rodrigues, por gentileza, ore ao Senhor, agradeça ao nosso Deus. Amém. Amém. Sim, meu Pai. Aleluia. Muito obrigado, sim. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, amém, Senhor. Glória a Deus. Podemos se sentar, por gentileza. Jesus escreve uma morte com propósito
deixando-nos um sentido muito especial no sacrifício que Ele traz ao mundo, entregando-se a si mesmo. Olhamos para o texto lido, o apóstolo Paulo, ele descreve quão profundo é o reconhecimento que ele tem acerca do que Cristo realizou. E ele diz no versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange. Nos sentimos constrangidos, nos sentimos até meio que envergonhados diante de um amor tal. Olhamos para a nossa vida e não nos julgamos merecedores deste amor. Não somos merecedores de tamanho sacrifício que foi feito. Mas ainda assim, subjugando todas as questões que traria demérito a nós, Ele ousou morrer por nós. Mas o mesmo versículo 14 também nos diz que nos sentimos constrangidos com tamanho amor, mas esse constrangimento precisa gerar em nós o entendimento de que se Ele morreu, então morremos com Ele. Se Ele morreu por nós, precisamos morrer para o pecado para ascendermos em vida para Ele e o glorificarmos e o bendizermos e manifestarmos de fato aquilo que Ele espera de nós. Jesus morreu com um propósito de alcançar, de abranger a oportunidade de salvação a todos os homens. O texto, versículo 15 nos diz, e Ele morreu por todos. E nós glorificamos a Deus porque, como Paulo também escreve, dizendo que para com Deus não há acepção de pessoas. E Deus não faz de fato acepção de pessoas, mas Ele chama a todos em todo o tempo, em todo lugar, para que se arrependam e para que abracem aquilo que Cristo operou, realizou por nós, aleluia. O sacrifício de Jesus, esta morte com propósito, tinha como proposição alcançar todos em todas as eras. Então a morte de Jesus não alcança um povo único e específico. Ela não tem ênfase apenas em um contexto, em uma era específica da história, mas ela alcança todas as eras. E ela chama do primeiro ao último homem que pisar sobre esta terra, para que entenda o propósito salvífico que há em Cristo Jesus, com uma morte com propósito. Alcançar a todos. Talvez aquele índiozinho lá dentro da floresta amazônica, ou aquele esquimó lá na Groenlândia, um PhD em física quântica, ou um analfabeto, um milionário, ou um morador de rua, cuja posse mais importante que tem é uma caixa de papelão. Jesus morreu por todos. A morte de Jesus foi com o propósito de alcançar a todos, de nivelar o ser humano, de mostrar que não somos melhores uns que os outros, mas de mostrar que só existe um que é bom. Lembramos, quando trazendo esta palavra, lembramos daquele jovem rico que chega para Jesus e diz, bom mestre, e Jesus diz, por que me chamas bom? Só há um bom que está no céu. Jesus, ele nivela todos os homens da face da terra, todas as pessoas. O único bom de fato é o Senhor Deus.
Os demais todos são iguais. Somos iguais. Jesus vem nivelar todos os homens. Ele não vem apenas inculcar ou tentar incutir nas mentes dos homens uma ideologia, mas ele vem trazer salvação para o perdido, libertação para o cativo. Salvação, libertação, coisas reais que Jesus traz para nós, e ele ministra a todos os homens. Deus vai dizer através de João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2, assim: e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Aleluia! Não existiu e nem existirá uma única pessoa que esteja impossibilitada de lançar-se nos braços de Deus e alcançar essa providência que Cristo trouxe com a sua morte, com o seu sacrifício. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por um grupo específico, mas por todo mundo. A salvação é ministrada a todos os homens, a todo aquele que crê, a todo aquele que desejar. Aleluia, glória a Deus. Uma morte com propósito, e o texto vai nos mostrar que Jesus morreu com o propósito de eliminar o egocentrismo. Ego, eu, centrum, centro. Egocentrismo é o que temos visto numa geração pós-moderna, uma geração que tem se posturado como centro de todas as coisas, o homem como centro de todas as coisas, o homem como a peça fundamental, como a pedra angular, colocando-se acima de tudo e não incluindo o homem como humanidade, mas colocando o homem na sua singularidade, na sua individualidade. O homem não tem um egocentrismo abrangente como que abraçando a humanidade, mas ele se olha tão somente como se estivesse sozinho, no sentido de um egoísmo que trabalha em uma geração de individualistas, de pessoas que pensam só em si mesmas, de pessoas que não têm mais prazer em se relacionar de forma real, onde a virtualidade é o único meio de comunicação, e essa virtualidade nem sempre representa aquilo que está estampado verdadeiramente no coração do homem. São apenas meras conjecturas que são convenientes ao momento, mas o Senhor não espera isso. Jesus morreu com propósito, e ele morreu, e o texto nos diz, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ou seja, a morte de Jesus foi exatamente para propor o contrário do que estamos vendo. A humanidade está na contramão do propósito da morte de Cristo. Ele morreu para que não vivamos mais para nós mesmos, para que abandonemos este laço de egoísmo e abrangemos sim relacionamento com todos os homens, com todas as pessoas. Nesse tempo de pandemia, irmãos, quantas coisas terríveis nós ouvimos acerca do abuso, acerca da exploração de um tempo difícil, acerca de colocar vidas em risco e até mesmo pessoas perecerem por falta de equipamentos, de insumos que foram comprados apenas nos documentos e no dinheiro que foi tirado dos cofres públicos. Como nós percebemos um egoísmo, como que essa pandemia gerou lucro para alguns, independente se tenha
tirado a vida de muitos. Lembramos ano passado na greve dos caminhoneiros, né? Quando íamos ao mercado e algumas prateleiras vazias, porque alguns compraram demais. Aqueles que tinham, compravam demais para estocar. Como nós somos egoístas. E talvez aquele pequenino que queria uma única unidade não encontrou. Como nós pensamos só em nós, e isso é o retrato, irmãos, da nossa sociedade. É o retrato de um mundo cujo sistema capitalista é diabólico. O homem tem sido construído paulatinamente para ser egoísta, para ser materialista, consumista. Mas está realmente na contramão dos preceitos do Senhor, daquilo que Deus espera para nós, do propósito da morte de Cristo, porque Ele morreu com propósito, e o propósito de que não vivamos mais para nós mesmos. Paulo vai advertir a igreja, falando aos filipenses, dizendo-nos assim, capítulo 2, versículo 3 e 4, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Como precisamos voltar a nossa atenção para a vontade de Deus, para aquilo que Deus espera de nós, para o propósito pelo qual Jesus veio se sacrificar, se entregar. Quando olhamos a palavra desde o Velho Testamento, quando Deus estabelece alguns padrões para reger a vida do homem que vinha caminhando e vinha de uma proposta totalmente fora da vontade de Deus, porque o hebreu saindo do Egito com uma cabeça totalmente distorcida, nascido no Egito, nascido na escravidão, nascido na idolatria. Então um povo com uma mente totalmente deformada, Deus vai arrancar esse povo da escravidão, arrancar esse povo do Egito, vai conduzi-lo pelo deserto, mostrando-lhe, ensinando-lhe todas as coisas, mas Deus traz à luz algumas proposições do seu coração para o coração daquele povo. E é entregue nas mãos de Moisés as 2 tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos falando do relacionamento humano com Deus, traçando então e riscando uma linha vertical, riscando uma linha que da terra alcança o céu. Mas os 6 últimos mandamentos fala do relacionamento do homem com o homem, riscando uma outra linha, uma segunda linha na horizontal, formando a cruz de Jesus, formando aquilo que Jesus veio fazer. Ele veio estabelecer comunhão e intimidade do homem com o Pai e do homem com o homem, como nós precisamos ter e enxergar isso. E Jesus está dizendo isso com a sua vida e com a sua morte. E Paulo brilhantemente escreve-nos esse texto, ungido pelo Espírito Santo, porque Ele morreu por nós, para que não vivamos para nós mesmos. E eu quero finalizar essa palavra dizendo também que um outro propósito da morte de Cristo é agregar discípulos, é fazer discípulos, é fazer com que os homens, não olhando somente para si mesmos, não vivendo somente para si mesmos,
possa olhar para o seu próximo, possa estender a mão para o seu irmão, mas possa viver para o Senhor. Vivamos para o Senhor. E o versículo diz: para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus convida com sua morte a todos os perdidos que se aproximem, se acheguem. Ele convida a todo pecador que receba dele o perdão, que se arrependa dos seus pecados. Ele nos convida a viver uma vida de desenvolvimento, de aperfeiçoamento dentro dos propósitos dele. Que tenhamos os mesmos sentimentos, como Paulo vai dizer em Filipenses. Que tenhamos os mesmos sentimentos que houveram também em Cristo Jesus. E o sentimento e o desejo dele foi sempre viver de forma especial, para estender a mão, para acender a luz àquele que está nas trevas, para dar voz àquele que não era ouvido, para ouvir o clamor daqueles que ninguém dava atenção, mas Jesus veio. E assim nós precisamos viver, atentos em todas as coisas e em todas as pessoas, estendendo a mão a todos. É missão nossa, como agregados nesse povo escolhido, exclusivo, que não tem um número específico, mas que está aberto a receber todos os dias, todos quando desejarem. E esse texto nos diz, em 1 João 2,6, que nós precisamos andar. Nós precisamos andar como ele andou. Nós precisamos viver para Jesus, andar como ele andou, ter os mesmos sentimentos que ele teve, e como Jesus andou. Certa vez preguei aqui dentro desse texto, falando sobre o andar de Jesus. Jesus andou em amor, e ele nos chama a sermos modelo de amor. Jesus andou em obediência, e ele também nos chama a ser modelo de obediência, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Jesus foi modelo de compaixão, e ele sempre olhou para as multidões com compaixão, mirando-as como ovelhas sem pastor. Precisamos então colocar-nos diante do Senhor com estas marcas visíveis. Estas marcas indeléveis precisam ser visíveis a todos, mas principalmente aos olhos daquele que nos mira 24 horas, aos olhos do Senhor. Como Paulo disse, trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Que seja também realidade em nossa vida. Viver para Cristo significa intimidade com Deus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo vai declarar lá em Gálatas, vida de fé, como Hebreus vai dizer, o meu justo viverá pela fé. E ele não pode retroceder, ele não pode recuar, porque não somos desses que recuam, desses que retrocedem, mas somos daqueles que avançam para a salvação. Vida fervorosa de oração. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, olha, orai sem cessar. Orem sem cessar. Como o próprio Jesus, narrado nos evangelhos, o texto nos diz, que a nossa carne, ela é fraca. O espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos orar e vigiar. Escuta, viver em santificação. E a palavra de Deus vai nos aconselhar, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Como precisamos buscar estas coisas, e é essa a proposta da morte de Jesus. Ele morreu para que entendamos isso e vivamos nessa proposta, uma vida de comunhão com a igreja. Ó, quão bom e quão maravilhoso é, quão suave é que os irmãos vivam unidos, e uma vida de amor com os irmãos. Amemos uns aos outros, e ainda uma vida de testemunho, porque fomos alcançados pelo mesmo poder que outrora desceu sobre os discípulos, o Espírito Santo do Senhor, aleluia, para ser como eles testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós precisamos, de fato, expressar aquilo que Jesus morreu para trazer como exemplo para nós. E eu quero fechar esta palavra lendo o versículo 15 de 2 Coríntios, mais uma vez. E ele morreu por todos, propósito da morte de Jesus, morte com propósito, ele morreu por todos. Segundo, propósito da morte de Jesus, trazer para si um povo desprovido de egoísmo, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. E terceiro propósito da morte de Jesus, para agregar a ele discípulos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, anciãos, vidas que o sirvam, que o adorem em espírito e em verdade. Que essa seja a nossa vida, a nossa realidade e a nossa resposta para o mundo como igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos participar da ceia do Senhor com alegria. Já há algum tempo expectando esse momento, faz muita falta essa comunhão, essa intimidade, esse momento, essa aproximação. E eu quero convidar os diáconos, por gentileza, a estarem aqui. Nós colocamos os cálices bem distantes uns dos outros, então o irmão pode ficar tranquilo. E o irmão vai estender a mão, a diaconisa vai colocar o pão na sua mão, tá certo? Nós vamos ministrar a ceia neste momento, agradecendo ao nosso Deus pela intimidade, pela comunhão. E quem participa da ceia? Aquele que já foi batizado, já passou pelas águas. Aquele que, membro dessa igreja ou de outra igreja, está em comunhão com a igreja, em comunhão com o Senhor. Então você pode participar. Você em casa, esse é o seu momento também de contrição, de comunhão, de quebrantamento. Mas antes da ceia, mesmo estando em comunhão, em intimidade com o Senhor, Paulo, quando ele ministra a ceia para a igreja em Corinto, ele faz como que uma pausa, para que haja uma reflexão, uma introspecção, melhor dizendo. E ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vamos, por alguns minutos, olhando para dentro de nós, orar ao Senhor. Se há em nós,
como o salmista, vê se há em mim caminhos maus e guia-me pelos caminhos eternos. Se encontrarmos questões desajustadas, esse é o seu momento. Se ajusta. Se há o que pedir perdão, peça perdão. Esse é o nosso momento, um momento especial. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Fale com Deus aí no seu coração, fale com Deus. Deus Todo-Poderoso, abrimos o nosso coração ao Senhor, pedimos-te perdão pelas nossas falhas, contemplamos sim, Pai, virtudes, contemplamos em nós coisas positivas que alcançamos de Ti, mas ainda, Senhor, também vemos falhas. Como teu servo outrora disse, muitas vezes, Pai, o bem que queremos fazer, não conseguimos, mas o mal que não queríamos acaba fruindo de nós. Mas não nos conformamos com este mundo, mas nos posturamos como aqueles que querem transformação, que querem transformar o mundo. Primeiramente, o nosso mundo interior, a nossa vida, para que o mundo exterior possa ver a mudança e possa também ser transformado por ela. Toma os teus filhos nas tuas mãos, os abençoe, perdoe, ó Deus, os nossos pecados, as nossas faltas. Faze-nos, ó Deus, contrito em todo o tempo. Faze-nos, Pai, pessoas que visualizem suas faltas e tenham sempre um coração derramado no teu altar, reconhecendo, ó Deus, a sua dependência de Ti, Pai. Nós Te glorificamos. Muito obrigado, Senhor, porque nos perdoa, porque nos restaura, porque nos fortalece, porque nos eleva a uma condição e a um sentimento de vidas remidas, de vidas salvas. Oh Pai, muito obrigado, Senhor. Nós Te glorificamos e Te bendizemos em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Você que vai participar da ceia, coloca-te de pé. Os diáconos vão tomar os elementos nas mãos e vão passar, e assim todos nós participarmos. Vamos louvar o Senhor, ministério de louvor.
deixou de receber? Lá em cima. Vamos servir os irmãos que ainda faltam. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz que Jesus, naquela noite em que se despedia da igreja, ele celebrou a ceia. E ele tomou o pão e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo gesto maravilhoso, amoroso de Cristo, por sua morte com propósito salvífico. Vamos falar com Deus, vamos agradecer ao nosso Deus. Irmã Aline, por gentileza, ora ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por mais uma manhã que nós estamos aqui na Tua casa. Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por cada irmão que está assistindo essa live agora. Te peço, Jesus, que o Senhor venha com as Tuas mãos santas e possa estar tocando cada um de nós, possa estar nos mostrando, meu Deus, onde tem erro, onde tem acerto, possa estar nos mudando a cada dia mais. Amém. Muito obrigada, meu Deus, pela essa ceia que o Senhor nos dá hoje de manhã. Mais uma vez a renovação, meu Deus. Glória Muito a Deus. obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Comamos o pão. O texto bíblico diz que logo após cear, Jesus tomou o cálice e disse: esse é a representação de uma nova aliança, de um novo testamento que faço com vocês, para a remissão dos pecados. Vamos agradecer a Deus pelo sangue puro, precioso de Jesus, que nos purifica, que nos lava e que foi capaz de transformar a vida decadente que havia em nós, escravas do pecado, desejosas das coisas da carne, mas esse sangue que nos lavou e nos transformou numa nova criatura. Vamos agradecer a Deus. Irmã Débora, por gentileza. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pelo teu sacrifício. Muito obrigada, Pai, pelo derramamento de sangue que nos purificou, nos lavou
e nos reaproximou do Senhor, Pai. Aleluia. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor há de fazer na vida de cada um nesse dia. Amém. Muito obrigada porque podemos nos aproximar do Senhor, chamá-lo de Pai. Muito Amém. obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bebamos, queridos. Glória a Deus. Obrigado, diaconesas, diácono. Deus abençoe os irmãos. Estamos chegando, muito obrigado ao Ministério de Louvor. Estamos chegando ao final deste culto. Obrigado, igreja reunida aqui e em todos os lugares que essa transmissão alcança. Deus abençoe a todos grandiosamente. Nossa alegria, de verdade, nossa alegria ao Senhor. Eu gostaria de pedir à igreja que pudesse dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, Ele merece toda a honra e toda a glória. Sua morte com propósito trouxe vida. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Ele experimentou a amargura da terra para que provássemos e vivêssemos eternamente as delícias do céu. Permita que Jesus permaneça sempre no seu coração, fazendo toda a diferença. Amém? Obrigado, Deus, por esse culto memorável, Senhor. Obrigado por nos fortalecer, restaurar a comunhão, a intimidade, intensificar, ó Deus, ainda mais os laços que nos unem ao Senhor e aos nossos irmãos. Obrigado, Pai, por sermos família do Senhor. Obrigado por todas as vidas que juntas, Pai, nesta manhã celebram esta ceia do Senhor. Prepara-nos, Pai, para logo estarmos juntos novamente, para também participarmos do banquete da Tua casa. Obrigado por tudo em Cristo, nós te agradecemos. Amém.